Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que o dia hoje em Brasília está pegando fogo. Nós temos uma sucessões de bomba que envolve Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Gente, as notícias são gravíssimas, envolve coisas muito sérias com parlamentares da esquerda. Eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. E mais, aliado de Lula acabou de traí-lo. Segundo Lula achou que era seu aliado. Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer, que o governo ficou derrotado com esta notícia. Porque este aliado de Lula, que acabou de traí-lo, na verdade poderia ajudar muito o governo. E agora, com tudo isso vindo à tona, será a Lei Magnix? E falando em Lei Magnix, gente, vocês vão ficar chocados com a lista intensa que eu vou revelar para vocês nesse vídeo, que segundo uma juíza que está lá nos Estados Unidos, ela ficou sabendo de primeira mão. Tem muita gente envolvida aí, viu? Peixe grande do nosso judiciário. E falando em judiciário, mais uma bomba envolvendo as mais altas cortes do nosso Brasil, do judiciário brasileiro, que vai chocar vocês. Crime grave, viu? Venda de sentenças e muito mais. Teve afastamento, autoridade política que está em desespero por causa dessas sanções. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo e já vamos direto ao assunto que interessa. O que está acontecendo por trás dos bastidores de Brasília que vocês ainda não sabiam? Que acabou de sair um mega escândalo envolvendo parlamentares? Olhem isso. Quem vai trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia pra gente é Alexandre Garcia. Gente, Alexandre Garcia, pra mim, na minha opinião, um dos melhores e renomados jornalistas que existe no Brasil. Olhem o que ele vai dizer sobre o que está acontecendo por trás dos bastidores do governo que vocês ainda não estavam sabendo. O Ministério se descobriu agora. O Ministério do Trabalho pagou, 3 dias depois de assinar o convênio, 15 milhões e 800 mil, quase 16 milhões, para uma ONG Unisol Brasil, lá do ABC Paulista, ligado a um sindicato que é ligado ao PT, para tirar lixo lá em Roraima, no território Yanomami. E qual é o lixo do território Yanomami? As cestas básicas que foram entregues lá e que produzem embalagens de plástico, deve ser isso. Gente, eu estive vendo a mais de 3.500 quilômetros de distância. Vocês não acham que seria muito mais fácil ensinar os índios a reciclar o plástico? Ou, sei lá, enterrar, ou vender para quem quer reciclar, né? E não deixar jogado lá. Aliás, eles viviam de quê antes, né? Antes de aparecer lá os doadores. Viviam do que encontravam na natureza. E aí o interessante é que eu vi aqui o tamanho na notícia. O tamanho da reserva equivale à soma do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, onde vivem 21 milhões de brasileiros. Segundo meus amigos que circulam por lá, na área toda tem 7 mil indivíduos. Quer dizer, para dar 21 milhões tem que multiplicar 7 mil por 3 mil. É incrível. E esse dinheiro, claro, é o seu dinheiro, né? É do imposto que você paga. Aliás, fala em imposto, o Ministério da Fazenda sem rumo, agora está dizendo, não, se arranjarem alternativa, a gente cancela tudo do IOF. O Brasil inteiro está contra, desde a Fiesp até a menor associação comercial. E com isso se mobilizam os congressistas para fazer um decreto legislativo para derrubar o decreto de Lula. De Brasília, Alexandre Garcia.
O ministro da Previdência disse hoje que o governo espera reembolsar as vítimas das fraudes do INSS bem antes do final do ano. Essa história do prazo o tempo inteiro na mesa, não aparece ainda a data, só até agora ninguém diz de onde é que vai sair o dinheiro para pagar. Um escândalo que parece interminável. A investigação aponta que políticos recebiam mesadas de associações envolvidas no esquema dos descontos criminosos no pagamento de aposentados. Propina que chegava a R$50 mil por mês. A investigação encontrou digitais de parlamentares que tinham alguma influência no INSS. Investigadores apontam que políticos recebiam mesadas de associações para atender interesses das entidades. Valores que, em média, chegam a R$50 mil por mês. Entre deputados e senadores com mandatos, pelo menos 15 estariam envolvidos. No alvo estariam parlamentares do PDT, partido que comanda o Ministério da Previdência, mas também de outras siglas, da base do governo e até da oposição. Investigadores afirmam que os políticos recebiam dinheiro das associações e até de instituições financeiras para facilitar o acesso aos dados dos aposentados por meio de indicações de servidores no INSS e também para aliciar o comando do Instituto. A cúpula que comandava o INSS quando o escândalo estourou é suspeita de receber propina para liberar os dados dos aposentados. Dirigentes das associações investigadas prometem colaborar com as investigações nos depoimentos que vão prestar à Polícia Federal e expor a influência de políticos. Mesmo com as suspeitas, ministros trabalham para que cerca de 10 das 41 entidades que oferecem os descontos continuem atuando junto ao INSS. Eu acho que ao final de tudo ficarão poucas e boas associações fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados. Só que a Câmara dos Deputados já aprovou a urgência do projeto que acaba com os descontos automáticos. Nesta sexta, os Correios vão começar a atender vítimas do golpe. Basta o aposentado levar um documento de identificação pessoal. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que o governo espera reembolsar as vítimas das fraudes do INSS bem antes do final do ano e que não quer usar dinheiro público. Não é um desejo do governo pegar agora dinheiro do recurso do Tesouro para ressarcir. O interesse nosso é ir às últimas consequências em busca daquelas pessoas que fraudaram. O governo ainda não cravou uma data para começar a ressarcir as vítimas. É escândalo atrás de escândalo. Mas o que mais chocou o Lula foi o que aconteceu com ele no Nordeste. Nordeste rejeita Lula. Olhem isso. E já, não percam. Uma lista intensa com nomes importantes e mais um mega escândalo no judiciário brasileiro das mais altas cortes do nosso Brasil. Lula teve a audácia de dizer que, Deus deixou faltar água no Nordeste porque sabia que eu ia trazer. Quanta mentira, quanta cara de pau, o nome disso é canalice. Precisou o presidente Bolsonaro assumir, levar para o Ministério das Águas o nordestino Rogério Marinho, que está aqui presente. Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! E agora vamos ecoar para todo o Brasil um grito que traz esperança para o coração do povo brasileiro. Começa com volta e termina com Bolsonaro. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Tamo junto, fiquem com Deus, um bom evento e bora pra cima, porque 2026 tá bem aí! Valeu, gente! Abraço! Pois é, 2026 está logo ali e é esse total desespero deles. E com as sanções de Trump, a situação está piorando muito mais do governo. Inclusive, já saiu uma pesquisa e Lula está desesperado. Olhem isso. Desaprovação de Lula aumenta e chega a 53,7%, aponta a pesquisa Atlas. E eu já quero compartilhar aqui com vocês, qualquer coisa a gente preenche tela para poder ler junto com você essa informação que acabou de chegar. Pronto. Então, nós temos aqui dizendo, levantamento ouviu 4.399 pessoas entre os dias 19 e 23 de maio. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Vejamos o que temos aqui embaixo. Ó. Desaprovação do presidente da República cresceu, foi a 53,7%, segundo a pesquisa Latam Pulse, da Atlas Intel Bloomberg, divulgada agoríssima, hein? Isso aqui, tipo assim, acabaram de subir a informação, eu já compartilho contigo. Na outra ponta, 45% dizem aprovar o desempenho do petista. Os que não souberam responder somam menos de 1%, 0,7%. Mas e aí?
E comparado a um outro momento, a desaprovação de Lula cresceu 3,6 pontos percentuais em abril, pontos percentuais em um mês. Em abril deste ano, a mesma pesquisa apontava que ele era desaprovado por 50,1. A Basília Rodrigues também está conosco aqui para que nós possamos já interpretar esses dados. Então, aprovação 53,7, desaprovação 53,7, aprova 45,4. E aí, Basília Rodrigues, surpreendendo ou vem numa toada daquilo que já era esperado? Bom dia, bem-vinda. Tudo bem, Elisa, Gilvan, Débora, que bom, né? Nessa combinação de política e economia tem tudo a ver, o que vai dar o tom para 2026. Não surpreendeu, Elisa, porque o governo, apesar de preparar um conjunto de boas notícias, boas medidas nesses últimos meses, acabou sendo levado por crises muito específicas que geram discussão na rua, nas redes sociais. Teve o caso do Pix, teve o caso do INSS e agora do IOF também, porque acaba levando uma peste de governo ruim, governo que se comunica mal para toda a população. Ouvi de uma liderança petista recentemente que ninguém vai na padaria reclamar do aumento do IOF. Então, na avaliação dele, essa é uma crise que o governo tem que se desfazer rapidamente para não prejudicar ainda mais a popularidade do presidente Lula, já desgastada por outras crises mais barulhentas. Bom, gente, não tem mais jeito. É derrota total para o governo. E agora prestem atenção, parem tudo que vocês estão fazendo e assistam comigo essa lista intensa, que segundo essa juíza, a perda de visto é só a ponta do iceberg. E aqui tem nomes bem importantes, viu? Pessoal, já há muito tempo eu venho falando aqui no TV em Justiça que já era hora da gente pegar aqui, ó, a nossa pipoquinha, porque o filme que estava se desenrolando ia ser bom. Os ministros do STF estavam dando risinho, estavam rindo do Eduardo Bolsonaro lá no jantar do Moraes, vocês lembram? Chamando o Eduardo de bananinha, dizendo que ele não era de nada, estavam lá fazendo pouco caso do Paulo Figueiredo, enfim. A soberba não permitiu que eles enxergassem a realidade tal como ela era. E como a realidade era muito feia para eles preferiram fingir, mentir para si mesmos que não tinha nada acontecendo, enquanto a gente falava abertamente com todas as letras que sim, tinha algo já acontecendo, que as sanções contra eles viriam. Pois bem, ontem, enfim, o secretário de Estado, Marco Rubio, publicou uma das medidas que nós tanto estávamos esperando, que era a retirada dos vistos americanos às autoridades estrangeiras que censuram empresas, cidadãos e residentes americanos. Vamos ver aqui o tweet do Marco Rubio? Ele diz o seguinte: por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E segue ele: estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Acho que ele foi claro, né? Vocês conseguem imaginar o barata voa que está naquele cabaré de Brasília? Bom, eu, como vocês sabem, mesmo sem responder a nenhum processo criminal, eu sofri severas punições vindas do Alexandre de Moraes, inclusive com bloqueio de redes sociais e contas bancárias no Brasil, passaporte, inclusive. Bloqueios esses que permanecem até hoje, mesmo sem processo criminal nenhum. Tudo bem, segui o meu rumo. Estou aqui nos Estados Unidos, onde eu recomecei minha vida, sempre com muita sede de justiça, desejando ardentemente que a justiça encontre esses malfeitores e dê a eles exatamente o que eles merecem. Pois bem, eu já perdi tudo que eu podia perder, refiz a minha vida e agora é o meu momento de, confortavelmente, aqui do meu estúdio nos Estados Unidos,
numa boa, poder colocar minha orelhinha do Mickey, porque eu posso colocar minha orelhinha do Mickey, posso pegar a minha pipoquinha e acompanhar gostosamente essa galera sofrendo o banquete de consequências. Nós temos a lista de autoridades brasileiras cujas violações aos direitos humanos já foram documentadas e entregues ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, conforme o Paulo Figueiredo divulgou. Vamos ver aqui a lista? A lista é essa aqui. Alexandre de Moraes, claro, o primeirão da lista. Barroso, Gilmar, Fachin, Carmen Lúcia, Toffoli, Zanin, Dino, Paulo Gonet, o tanto que a gente avisou ao Paulo Gonet, gente. O quanto que a gente avisou sobre a barca furada na qual ele estava entrando. Bom, por falta de aviso não foi, né? Andrei Rodrigues, da PF, Fábio Schor, delegado da PF, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco, claro, né? A partir do apoio precioso dele, não tocando em processo de impeachment nenhum, as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Então, Rodrigo Pacheco também foi mais do que avisado. Essa é só uma primeira lista, certo? É só uma primeira lista. Essa lista vai aumentar. Então, juízes auxiliares, delegados da PF, todo colaboracionista da ditadura do STF vai poder vir a ser alvo das sanções dos Estados Unidos. E conforme a informação que também foi divulgada pelo Paulo Figueiredo, a lista dos sancionados com a perda de vistos não vai ser divulgada. Os sancionados só vão poder saber se foram realmente sancionados no aeroporto. Olha que beleza! Olha, acabo de perguntar se será divulgada a lista dos brasileiros afetados pela decisão do Departamento de Estado. A resposta que recebi foi a seguinte, abre aspas, nada relacionado a vistos será público. Quando chegar a hora, os indivíduos sancionados serão notificados no aeroporto. Então veja a humilhação. Vamos ver agora se alguém vai arriscar viagenzinha do Lied a Nova York? Já pensou Barroso sendo detido no aeroporto nos Estados Unidos, sendo levado para a salinha e deportado dali mesmo? Pois é exatamente isso que vai acontecer caso ele tenha sido um dos sancionados. Se ele quiser participar de palestrinha em Yale, em Harvard, ele vai ter que arriscar. Será que ele vai arriscar? Até o ministro das Relações Exteriores do Lula, o Mauro Vieira, ele já pulou do barco, largou a mão do STF e já disparou. Visto é decisão soberana de cada país. Olha o que ele disse aqui. Ó, visto é decisão soberana de cada país, diz Vieira sobre anúncio do governo Trump. Olha o que ele diz. Isso diz respeito a vistos, a pessoas. A política de visto é de cada estado, e o estado toma a decisão de conceder ou não conceder. São inúmeros casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista e são negados, disse Vieira, durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores da Casa. Pois é, meus amigos, depois de tudo o que esses irresponsáveis, venais, cretinos nos fizeram, chegou o nosso momento de brilhar. Chegou o momento de começar a nos regozijar com a espada da justiça, chegando nesses desgraçados que destruíram a vida de tanta gente. É sobre isso, né? E agora veja esse mega escândalo nas mais altas cortes do judiciário brasileiro. Olhem isso. Venda de sentenças no STJ. Juiz é afastado e tem 30 milhões bloqueados. A PF deflagrou a 8ª fase da Operação Cisâmenes para aprofundar investigações em relação ao crime de corrupção e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 29, a 8ª fase da Operação Cisâmenes para aprofundar a investigação em relação aos crimes de corrupção no judiciário e lavagem de dinheiro. O juiz Ivan Lúcio Amaranto, na foto em destaque, é esse, tá? Segunda vara da comarca de Vila Rica, Mato Grosso, foi afastado do cargo. Segundo a investigação, foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro montado para dissimular pagamentos milionários de propinas, em troca de decisões judiciais proferidas por magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Assim, por determinação do Supremo Tribunal Federal, são cumpridos 3 mandados de busca e apreensão no estado do Mato Grosso. Ordem de afastamento das funções públicas, ordem de afastamento das funções públicas do magistrado, além do sequestro de bens, valores do montante aproximadamente 30 milhões, e a proibição de sair do país, recolhendo seu passaporte. Gente, a casa está caindo, a verdade está vindo à tona. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E olha o que aconteceu com Lula. Ele que levava Mota para lá e para cá, achando que ia ser seu aliado, está se sentindo traído, segundo informações. Mota ameaça derrubar o decreto da IOF, sugere rever isenções fiscais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicano, disse que o Congresso pode sim derrubar o decreto do governo Lula, que mexeu no Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Mota falou nesta quinta-feira, dia 29, após a reunião com líderes partidários sobre a crise em torno da medida anunciada na última semana pelo ministro Fernando Haddad. Aspas, da mesma forma que o governo nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o projeto de decreto legislativo, PDL, e sustar o decreto do governo, fecham aspas, explicou Mota. O presidente da Câmara disse que os parlamentares defendem a adoção das medidas mais estruturantes. Aspas, tenho defendido rever questões e isenções fiscais. O Brasil não aguenta mais isenções fiscais que o país tem, argumentou Mota. Precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, precisamos discutir a reforma administrativa, que traga mais eficiência para a máquina pública. Só isso irá ajudar e melhorar o ambiente econômico. E Lula levava Mota para lá e para cá tentando comprar com viagens, né? Mas a Lei Magnic está aí. Vocês acham, Rodrigo Pacheco já está nela? Mas vai ter que ir lá, né, nos Estados Unidos para ver se vai ser deportado ou não. Como vocês viram, eles não vão divulgar. Vai ser uma surpresa. É por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Vocês já imaginaram a vergonha dessas autoridades que se acham tão importantes, acima de tudo, sendo deportado para o Brasil, porque não pode ir nos Estados Unidos? E olha que, segundo informações, isso é só a ponta do iceberg. Malafaia manda recado a Tarcísio e líderes do Centrão sobre Bolsonaro. Pastor Silas Malafaia, aliado de Jair Bolsonaro, criticou publicamente os bastidores políticos que, segundo ele, se articulam diante de uma possível prisão do ex-presidente. Em uma publicação no X, Malafaia mandou um recado direto aos nomes como o governador Tarcísio de Freitas e os presidentes do PSD e PP do União Brasil, Gilberto Kassab, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Aspas, os urubus já estão se articulando, estão pensando que se prenderem Bolsonaro na covardia, ele vai estar fora do jogo eleitoral de 2026, vai estar mais forte do que nunca. Façam reuniões, combinem, nenhum de vocês será nada sem Bolsonaro. Não esqueçam, Michele Bolsonaro, a melhor avaliada depois do próprio Bolsonaro. Os urubus vão ficar com fome, não vai ter carniça para eles, fecham aspas, escreveu Silas Malafaia. A mensagem foi interpretada por aliados como um aviso a possíveis movimentos se substituição na liderança da direita. Realmente, né, gente? Não tem outro nome. Ou é Jair Messias Bolsonaro, ele já disse que não tem plano B. O plano B é ele. Mas caso aconteça alguma coisa, é Michele Bolsonaro. Ou Bolsonaro 2026 ou Michele Bolsonaro 2026. E por mais que eles tentem derrubar o nosso amado presidente, ele está mais forte do que nunca. E se você, assim como eu, acredita em Deus e tem fé que tudo isso vai mudar, como já está acontecendo e as coisas estão vindo à tona, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada a todas. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. Até nosso próximo encontro.